A causa para a depressão são palavras negativas que são ativadas em nós sobre nós mesmos e que refletem o nosso valor, a nossa importância neste mundo. Obviamente pelo lado negativo, no sentido de não termos valor, não termos importância, não sermos ninguém, muitas vezes até não nos sentirmos dignos, não nos sentirmos merecedores, a sentir que somos menos do que, não importantes, que não temos um lugar neste mundo, que não pertencemos, que não temos o direito a ocupar, e por aí fora, por aí fora, por aí fora. Eu digo ativadas porque nem sempre temos consciência delas, ou seja, isto não é necessariamente a conversa que nós temos consciência que está a acontecer na nossa mente. Por vezes temos consciência de alguma coisa ou muita coisa, mas não necessariamente de tudo, porque nem sempre é aquela conversa que nós estamos habituados, ou seja, aquilo que nós dizemos quando estamos a pensar, não é? E eu sei aquilo que eu estou a pensar, eu estou-me a ouvir a pensar, eu até estou a ter aqui uma conversa comigo mesma. Isto é uma parte, mas depois há outra parte que é energia de pensamentos que existe em nós, que foi aprendida por nós e que, perante certas situações, pode ser ativada. E esta conversa negativa sobre nós é ativada como? Pode ser perante uma situação que acontece e que ativa este tipo de conversa, pode ser perante algo que alguém diz ou uma forma como nos trata, pode ser perante o convívio, ou seja, estar no meio que estamos com pessoas que ou porque têm uma certa visão de nós, ou porque nós sentimos que têm essa visão de nós e faz ativar esta conversa negativa dentro de nós. Isto significa que a depressão pode ser algo que vai e vem, em maior ou menor intensidade, ou pode estar sempre presente, dependendo de esta conversa negativa estar sempre ativa ou por vezes ativa, por vezes não, não é? Porque depende um bocadinho também daquilo que a pessoa tem na sua vida. E, por exemplo, uma pessoa que esteja, seja porque está a passar por uma fase difícil, ou seja porque as circunstâncias da sua vida, lá está, estão sempre a ativar esta conversa negativa em si e remetem-la para um estado depressivo. De repente algo acontece, por exemplo, encontrou uma pessoa por quem se apaixona, não é? Uma pessoa que pelo menos no momento lhe está a dar alegria e está a sentir que lhe está a dar amor, ou encontrou uma atividade que a realiza, seja essa atividade a nível profissional, ou seja de lazer, ou seja o que for, ou muda-se para um outro lugar, por exemplo, imigra, ou seja o que for, não é? Ou seja, arranja ali qualquer coisa que lhe dá outros ingredientes na sua vida que vão criar uma conversa interna sobre isso. E sempre que a pessoa está a dar atenção a isso, a depressão vai embora. E muitas vezes até faz com que a pessoa pense que já não tem depressão. E a verdade é uma, nesses momentos não tem. E o que acontece também é o que é havermos casos de pessoas que oscilam constantemente entre depressão e não é? Eu sinto-me pior, eu sinto-me melhor, eu sinto-me pior, eu sinto-me melhor. E outras pessoas que têm momentos, lá está, sentir estes momentos da depressão vêm e tomam conta delas e depois parece que se livraram e estão curadas, não é? Eu não gosto de dar essa palavra, mas é como elas se sentem, não é? Curadas e já não têm depressão, mas é porque, lá está, as circunstâncias que envolvem a sua vida ativam um tipo de conversa ou outro. Quando esta conversa negativa está sempre ativa, como é óbvio, a depressão vai estar sempre presente, seja com consciência ou não, porque também sabemos, não é, que há pessoas que às vezes estão com depressão, estão depressivas e não têm consciência disso. De certa forma é ali um hábito e depois também tem outros aspectos na vida que te obrigas a mexer e a empurrar para a frente e a andar, ou seja, e vão abafando. Mas é assim, seja como for, a causa para a depressão é sempre esta conversa negativa, que podemos chamar-lhe de autocrítica. O valor da pessoa, não é? E como é que a pessoa... O que é isto? Não é aquilo que a pessoa diz.
Ou seja, quando somos adultos, muitas vezes temos uma ideia daquilo que nós pensamos sobre nós, do valor que dizemos que temos. E muitas vezes é da boca para fora, não é realmente sentido. Porque o que está cá dentro, ficou cá gravado, muitas vezes é diferente. Qual é o valor que a pessoa aprendeu que tem? Qual é o valor que a pessoa vê os outros à sua volta a dar-lhe? Está cercada por pessoas que acreditam em si, que acreditam nas suas capacidades, ou o oposto? Por vezes, por exemplo, vemos pessoas que já são adultas, mas, por exemplo, quando eram crianças, foram tratadas de uma forma muito protegida, no sentido de serem vistas como vulneráveis e fraquinhas e coitadinhas e precisam de atenção extra, cuidado extra. Parece tudo muito bom, porque a pessoa sente que está a receber amor, mas cresce a duvidar das suas capacidades, da sua força, da sua habilidade, e isto tudo traduz-se no nosso valor, porque o nosso valor é como? O nosso valor é aquilo, é um pouco em troca daquilo que nós sentimos que podemos contribuir neste mundo. E isto nem precisa de ser nada, não é? Não precisamos de criar, seja o que for, nem ser artistas, nem inventores, nem empreendedores, nem nada. É simplesmente o sentido, aquilo que a pessoa sente. Mesmo que a pessoa tenha uma vida dita normal, não é? Dita nada de especial. Todas as vidas são especiais, desde que a pessoa siga as suas intenções, as suas vontades próprias, não é? Aquilo que a deixa feliz. Mas lá está, a pessoa que diga que tem uma vida e é simplesmente, pronto, tem a sua família, cuida da sua casa, cuida da sua família, está a ter esse valor no mundo, porque desde que siga o seu verdadeiro intuito, o seu eu verdadeiro, não é? E esteja a fazer aquilo porque é aquilo que quer fazer, está a apresentar o seu valor no mundo, está a contribuir de uma forma positiva. E há esta coisa de sentirmos que temos este valor. Como é óbvio, quando nós não o estamos a fazer, não vamos sentir tanto isso. E quando as coisas não estão a correr da forma como nós queremos, ainda menos vamos sentir isso. E se estão a correr de uma forma que vemos como errada, porque de alguma forma entendemos como é errada, por exemplo, uma pessoa que esteja a passar por um divórcio, que perdeu o seu emprego, ou perdeu, não é? Algo ali na sua vida mudou que de alguma forma a faz sentir menos, faz sentir vergonha, isto com facilidade a vai empurrar para um estado depressivo. Poderá sim, poderá não, lá está, depende da conversa negativa que é ativada em si, porque vai depender de como a pessoa interpreta a situação, não é? O que é que ela considera. Lá está, como uma pessoa vê um divórcio não é igual para toda a gente. Hoje em dia, há uns anos atrás, não é? Era realmente uma situação de vergonha para a pessoa. Mas hoje em dia, ainda há muitas mulheres, principalmente as mulheres, que sentem assim, sentem vergonha porque sentem que precisam, lá está, de um homem ao lado delas para se sentirem mais e mais importantes. Sentem vergonha de algum sítio e lhes perguntarem: estás sozinha? Não tens ninguém? É porque ninguém gosta de ti? Não é? Ninguém te quer? O quê? É esta conversa que surge. Por isso, lá está, depende de como a pessoa vê a situação, o que se sente em relação à situação, que lhe vai causar, não é? Vergonha, ou vai lhe causar medo do que vai acontecer a seguir, ou vai sentir culpa, não é? Algo aqui eu errei, eu falhei, toda esta conversa, todas estas emoções que surgem. E vai depender da conversa interna que ela tem sobre si mesma, ou seja, como é que ela aprendeu que é e o valor que tem e a importância que tem. Isto perante circunstâncias. Eu estou a tentar dar aqui um bocadinho de cada, porque assim, isto é um assunto que por um lado é muito simples e por outro lado é muito complexo. Porque é simples porque na base é igual para toda a gente, mas depois como isto se manifesta na vida de cada um, a diversidade é muita e torna-se complexo e às vezes até parece que são situações diferentes e é diferente e o que uma pessoa está a passar é diferente da outra e se formos a ver, somos todos iguais, não é? E eu estava a dizer então na conversa que essa conversa ativada sobre o valor da pessoa, a importância da pessoa, neste caso porque aconteceu uma situação, lá está, algo que depois vai empurrando aos pouquinhos para um estado depressivo, e eu espero bem que seja aos pouquinhos, porque quando é de um momento para o outro, o impacto na pessoa é muito mais forte, a nível mental, a nível físico é muito mais forte,
é a diferença entre, não é, termos um acidente e vamos uma velocidade reduzida e o estrago é pouco, e irmos a alta velocidade e esbarrarmos, não é? Ou seja, se de repente nos aparece um muro à frente, o estrago vai ser muito maior. E é por isso que às vezes as consequências a nível mentais e físicas são muito grandes quando a pessoa de repente mergulha assim quase como de um momento para o outro, para a depressão, porque se esbarrou ali com alguma coisa e o desenrolar foi rápido demais. Mas o mais comum é ser gradual, e vai sendo gradual. Porque vai sendo gradual porque uma coisa leva à outra. Ou seja, eu agora começo a ativar uma conversa negativa, essa conversa negativa vai produzir ainda mais resultados negativos, mais esses resultados negativos ainda mais vão ativar a conversa negativa, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Por isso, é por isso que é muito comum o oscilar entre, entre o estar mais depressivo ou menos depressivo. Quando a pessoa está constantemente num estado depressivo, aqui um hábito já foi instalado, ou seja, já é de tal forma um hábito e uma visão sobre o próprio de uma certa forma que a pessoa já parece que já nem consegue sair dali. Mas é sempre esta conversa negativa que está a acontecer. Por isso, a causa para a depressão, digam o que disserem, nunca me vão convencer de outra coisa, é apenas uma, e é a conversa negativa em relação ao próprio.